Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, donde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor e me tem o Salvador. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Meu tesouro deve ser. O de cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar toda a glória pra sempre hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
bate a porta, paciente esperando, chama por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Que grande amor meu Jesus nos tem dado a ti e a mim. Veio salvar-nos do triste pecado, salvar a ti e a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem, ó vem, chama, ó pecador, vem, ó vem, chama, ó pecador, vem, a Jesus. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te esconde com suas penas, sob suas asas terás abrigo. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia,
nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido, tu não serás atingido, tu não serás atingido, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tu não serás atingido, tu não serás atingido, e tu não serás atingido, tu não serás atingido. Boa tarde, quero chamar bem-vindos a todos que estão nos assistindo. Hoje estamos novamente online, gostaríamos que não fosse assim, estamos esperando muito para que passe essa crise, essa pandemia, para que nós possamos fazer lá na nossa igreja Sião. Mas, para começar, então, eu vou invocar o nome de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido agora a todos a cantar o hino e, logo após o hino, peço para minha amiga serva fazer a devoção. Certo como o ar que eu respiro.
certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Queridas irmãs, querido pastor, a devoção de hoje tem por tema A Mãe que Teme ao Senhor é Corajosa, baseada no texto de Êxodo 2, 1 a 10, que trata do nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo ela que era formoso, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino passou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e o tomou. E abrindo-a, viu o menino, e ela viu que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama para dentre as hebreias, para que crie este menino para ti. E a filha do Faraó lhe disse: vai. E ela foi-se, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do Faraó, a qual o adotou e o chamou pelo nome de Moisés, e disse: porque das águas o menino foi tirado. E também o texto de Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram os mandamentos do rei. No domingo, 10 de maio, homenageamos as mães. Elas são servas de Deus. Receberam de Deus o dom da maternidade, que exercem com amor e muita dedicação aos filhos e à família. São símbolos de amor. O próprio Criador valoriza muito o amor delas. Compara o seu amor com o amor maravilhoso que sente pelo seu povo, dizendo: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Isaías 49, 15. Tão alta é a estimativa divina pelo amor das mães. Abraham Lincoln, ex-presidente norte-americano, ao falar sobre a importância das mães, disse: as mães que embalam o berço dirigem o mundo. Essa é a importância delas, reconhecida pelo ex-presidente americano. Se eu pedisse a você que apresentasse um perfil de uma mãe cristã, qual seria esse perfil? Qual seria a descrição? Provavelmente não faltariam adjetivos como estes: amorosa, carinhosa, cuidadosa, educadora, disciplinadora, abençoada e muitos outros.
Gostaria de acrescentar a base dos textos de Êxodo 2, 1 a 10 e Hebreus 11, 23, esse adjetivo, corajosa. Em Êxodo 2, encontramos a história de Joquebede, a mãe de Moisés. Vivia no tempo em que o povo de Israel crescia muito. Por isso, Faraó temia uma revolta do povo que morava no Egito. Na época do nascimento do menino Moisés, o poderoso rei deu ordens às parteiras que matassem todos os meninos nascidos naquele tempo, jogando-os no rio Nilo, para que morressem afogados, evitando assim o crescimento do povo de Israel. As parteiras, no entanto, eram tementes a Deus. Não obedeceram às ordens do faraó. Deixaram viver os meninos recém-nascidos. Êxodo 2:17. Um deles foi Moisés, filho de Joquebede. O nome do pai não é revelado. Apenas há a informação de que ele era da tribo de Levi. Deus, em sua soberana vontade, tinha um plano para o povo de Israel. A vida de Moisés fazia parte deste plano. Joquebede foi corajosa e escondeu seu filho durante 3 meses para que ele não fosse morto. Ela correu o risco de ser morta por desobediência ao faraó. Porém, para ela, valia mais a lei de Deus e a vida do menino que foi além da lei de Deus. Arriscou a própria vida em defesa do frágil filho. Após 3 meses, ela tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche e colocou o menino dentro, largando-o junto aos juncos do rio. Versículo 3. Deixou a irmãzinha da criança perto do rio para ver o que aconteceria. Logo em seguida, a filha de Faraó veio ao rio para se lavar. Viu o cesto, mandou recolher o menino e o educou em sua casa. Que coragem de Joquebede! Abençoada coragem! Moisés cresceu e foi educado na casa de Faraó. Mais tarde, ele se tornou o líder do povo de Israel e guiou o seu povo até a terra de Canaã, numa jornada de 40 anos. Ele foi vocacionado por Deus para essa tarefa. Qual foi o segredo da coragem desta mãe? Em Hebreus 11, 23, encontramos uma pista. Lá estava escrito: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. A fé em Deus fez com que os pais de Moisés tivessem coragem de contrariar o decreto do faraó. Nos dias de hoje, muitos filhos estão sob ameaça de toda ordem. Estão permanentemente sob as tentações que o mundo oferece. Vivem o impacto das influências malignas de muitas ideias e ideologias que percorrem e afrontam ao Deus Criador, Salvador e Santificador. Os meios de comunicação, TV, internet, as escolas de todos os níveis, as publicações, revistas, livros, estão recheados de venenos que podem influenciar negativamente os filhos. Literalmente querem afogar a vida espiritual dos filhos de Deus do rio Nilo desta vida. Queridas mães cristãs, vocês são muito importantes na vida dos filhos. Vocês que amam tanto os vossos filhos, falem a verdade da palavra de Deus para eles. Orem com eles e por eles. Levem os filhos à igreja, conduzindo-os com amor perseverante. Sejam corajosas e defendam a vida integral deles, com atenção especial à educação cristã. Queridas irmãs, sejam corajosas como foi Joquebede, que salvou a vida de seu filho, como foi Eunice, que ensinou seu filho Timóteo, como foi Ana, mãe de Samuel, constante na fé, e tantas outras mães extraordinárias. Lembre-se sempre,
Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando velho não se desviará dele. Provérbios 22, 6. O ensino da palavra de Deus é decisivo para a vida de vocês. São indispensáveis vocês na construção de uma família feliz e abençoada. Oremos. Senhor, graças te damos pelo maravilhoso dom da maternidade, seja ela no ventre ou no coração. Dá-nos coragem de Joquebede para que mantenhamos firmes na nossa fé e ensinemos os nossos filhos a seguir o teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito linda a devoção que a nossa serva nos passou. Faz-nos meditar e faz-nos pensar muito em tudo. Agora, dando seguimento, eu vou passar a palavra para o pastor, pois ele vai nos dirigir o estudo. Olá, queridas servas, muito bem-vindos a este momento de reunião online. Chamamos de forma muito especial as servas da Congregação Sião do Laranjal. Também chamamos bem-vindas as servas da Congregação Redenção, aqui de Pelotas, e também a todos vocês que estão conosco neste momento para recebermos de Deus alimento, fortalecimento, perdão e também salvação. Queremos iniciar este momento uma pequena oração. Falemos com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, graças te damos porque o teu amor e a tua misericórdia é infinito para conosco. Te rendemos graças, ó Deus, porque derramaste dia após dia bênçãos sobre bênçãos em nossas vidas. Te pedimos o teu consolo, a tua orientação para este momento de reunião, onde queremos refletir na tua palavra e receber de ti consolo, orientação, fortalecimento, perdão, vida e salvação. Esteja conosco nos amparando, nos dando sabedoria, com a ação do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Estimadas servas, mais uma vez, então, muito bem-vindas, todas vocês. Também aqueles que estão conosco, esposos, enfim. Sintam-se muito
bem acolhidos no amor e na misericórdia do nosso Deus. Queremos meditar sobre a temática, os sinais do fim dos tempos. Tendo em vista tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos vendo nas mídias, ouvindo também, este estudo nós fizemos há uns tempo atrás sobre esta temática do fim dos tempos com os jovens da Congregação da Redenção aqui de Pelotas. E é um tema oportuno também para nós, neste momento, refletirmos diante do quadro que nós estamos vivendo, que sinais são esses, né? O Covid-19 é o sinal do fim do mundo? Então queremos refletir sobre isso. O que a palavra de Deus traz para nós, especialmente uma leitura em Mateus 24 e também em alguma parte do livro de Apocalipse. Então vamos dar início e vocês podem acompanhar aí nos slides. O slide que vocês têm aí na tela, vocês podem acompanhar a nossa caminhada nesse estudo. Nós vamos dar uma olhada no que a Bíblia diz sobre os sinais do fim dos tempos. Vamos, linkado com o que a Bíblia diz, também dar uma olhada numa perspectiva luterana, no que nós, como igreja cristã luterana, tem para dizer sobre isso. E o que na prática, na nossa vida cristã de fé, estes sinais, o fim dos tempos, representa para nós hoje, em pleno século XXI, pleno 2020, com tudo isso que nós estamos vivendo. E muito tem se falado por aí sobre os sinais do fim dos tempos. Falar sobre o fim do mundo não é algo novo, não é algo recente, não é novidade para ninguém. E quando se fala, então, no livro de Apocalipse, parece que cai como uma luva, né? O pessoal usam como base o livro do Apocalipse para se auto-justificar com os sinais do fim dos tempos. Usam o livro do Apocalipse como um pressuposto para falar sobre a temática. Mas, tendo em vista tudo isso que nós estamos vivendo, então é oportuno a gente dar uma olhada no que a palavra de Deus tem para nos dizer sobre que sinais são esses. O Covid-19 é um sinal do fim do mundo? Então, na nossa caminhada agora, temos alguns pontos de partida. E inicio com o primeiro deles, que os sinais do fim dos tempos não é um tempo de calcular datas. Não é um período para o qual olhamos para a Bíblia Sagrada, Apocalipse ou Mateus 24, ou outros textos que falam sobre isso, e cravar uma data. Tal dia será o dia do fim do mundo. E quando olhamos nas mídias e no que nós temos acesso à informação hoje, notamos que muitos dizem saber que dia é esse. Então veja, é um grande perigo isso. É uma manipulação dos dados com o pressuposto bíblico. Então a primeira linha que nós iniciamos é que calma, vamos com calma. Não é um tempo de oportunização de cálculos. Não é um período de manipulação.
de dados, de cravar datas. E ao olharmos como textos, como Mateus 24, versículo 36, que vocês podem acompanhar aí na projeção, diz sobre o dia do Senhor. E lá o evangelista Mateus nos diz: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Também o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 10, diz para nós: porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe vão sumir. Então veja, não é um tempo pré-determinado por nós mesmos. Não é lendo alguns textos que nós podemos chegar a conclusões precipitadas e cravar uma data. Então veja, o primeiro grande perigo é de olharmos para os sinais do fim dos tempos e dizer, está próximo. Mas esse está próximo é com uma data já fixada. É com uma data já carimbada por fulano, por Beltrano. Então, não é de oportunizar cálculos. Não é uma manipulação de dados. Mas o dia do Senhor pertence ao Senhor. Somente a Ele. E estes textos que nós lemos agora diz exatamente isso. Que o dia do Senhor só pertence ao Pai. E aí podemos ir para o Apocalipse e ver que o tempo está próximo. Como diz lá em Apocalipse 1, versículo 3. Feliz quem lê este livro. Felizes aquele que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro. Pois está perto o tempo em que todas estas coisas acontecerão. Está perto o tempo em que todas estas coisas acontecerão. Aqui eu chamo a atenção para duas palavras gregas que traz uma luz para nós no nosso estudo. Uma delas é kairos e a outra é cronos. O kairos é um período determinado por Deus não cronometrado. O cronos é uma extensão do tempo, capaz de ser medido e cronometrado por nós, seres humanos. E olhando para este texto, então, e para os demais textos que falam sobre os sinais do fim dos tempos, qual é o tempo de Deus? Por isso, não é de se admirar que o está próximo passou de 1000 anos e ainda não chegou. Passou de 2000 anos e ainda não chegou. Está próximo porque é segundo o kairos. Está próximo porque é segundo o tempo de Deus. É o kairos de Deus. É o tempo de Deus. E um segundo aspecto que nós seguimos na nossa linha de pensamento, de que os sinais do fim dos tempos, como nós vimos primeiro, não de oportunizar cálculos, não de fixar datas, não de manipulação de dados. O segundo, não para causar terror nos filhos de Deus. Este terror é o trabalho dos falsos profetas. E ao olharmos textos como Mateus 24, versículo 6, nós lemos: não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Especialmente o livro de Apocalipse, quando nós ouvimos falar em Apocalipse, já logo conectamos com o fim do mundo,
com angústia, com medo, com pavor. Mas por que fazemos isso? Por que temos logo esta conexão? E então a palavra de Deus diz para nós: não tenham medo. Não tenham medo. E mais à frente nós vamos tentar responder esta pergunta que eu fiz agora. Quando olhamos para o livro do Apocalipse, temos medo? Sentimos angústia? É um livro de terror? O que esse livro tem para nos dizer sobre este assunto? E um terceiro ponto que eu trago para a nossa reflexão é o alerta para os fatos que hão de vir. O alerta para os fatos que hão de vir. E em Mateus 24, versículo 4, e lá no versículo 25 nós lemos: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. É interessante que um dos primeiros alertas que a palavra de Deus revela para nós é o alerta para que não sejamos enganados. É um alerta de um cuidado de um Pai que nos ama, um cuidado de um Deus que é amor em essência. É um Deus que é rico em misericórdia. E esse cuidado ele tem por nós, seus filhos e suas filhas. E o quarto ponto que nós seguimos, ensinam que este mundo, do jeito que está, não vai continuar para sempre. Ou seja, se olhamos passagens como Mateus 24, versículo 7, uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro, vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. E também no versículo 8, estas coisas serão como as primeiras dores de parto. E também no versículo 35, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. É a palavra de Deus reforçando para nós que o que ensinam neste mundo, do jeito que ele está, não vai continuar para sempre. Há esperança, há consolo, há orientação. E um quinto ponto que nós podemos seguir é que mostra que Jesus, sendo o Rei em graça e poder. A palavra de Deus mostra que os sinais do fim dos tempos apontam para quem é Jesus. Aponta para quem é o nosso Salvador. Aquele que continua sendo o Rei. Aquele que, em sua graça e misericórdia, em seu poder, governa, como sempre governou, e governará para todos sempre. Os acontecimentos que apontam para o fim estão debaixo do seu governo. Está sob seu domínio. Está sob seu cuidado, como sempre esteve. E um outro ponto que nós chamamos a atenção é que a própria palavra de Deus diz para nós a vigilância. A vida na perspectiva do encontro com Jesus. Este é o chamado de Jesus, a vigilância. Como lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, nos diz: por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Ou seja, estamos vivendo os tempos dos fins. E sejamos vigilantes, confiando na misericórdia de Deus, confiando que Ele reina, que Ele governa, e tudo está sob seu domínio, sob seu governo. E os sinais dos fins dos tempos trazem para nós
consolo. Para quem está em Cristo, o fim é, acima de tudo, a redenção. Porque o evangelista Lucas nos diz: quando essas coisas começarem a acontecer, ficam firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, portanto, animem uns aos outros com estas palavras. É o consolo. É um consolo daquele que está vivo, daquele que desceu da sua glória dos céus para morrer por mim e por ti, pecadores, que não merecíamos nada a não ser condenação por causa da nossa desobediência. Esse Deus que desce da sua glória, que toma sobre si as enfermidades, toma sobre si os pecados do mundo inteiro, morre numa cruz, mas ressuscita. E é isto que é consolo, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor, como diz o apóstolo Paulo também. E ao olharmos para o livro de Apocalipse, esse livro de Apocalipse serve para confortar a igreja contra as forças do mal. Deus vê as nossas lágrimas. Deus escuta as nossas orações. A vitória final é assegurada por Jesus. A festa das bodas do Cordeiro é que iremos participar juntos, com todos os anjos e com toda a companhia celeste. Por quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque com a sua morte e ressurreição fazemos parte da grande festa do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Em momentos como este, de pandemia, sofremos, nós choramos, nós gostaríamos de estar reunidos, gostaríamos de estar abraçando aqueles a quem amamos, mas não nos esqueçamos que mesmo em meio a tudo isso, Deus vem até nós. E como o próprio título de Apocalipse diz, a revelação. E esta revelação é Jesus Cristo, que vem para confortar a igreja contra as forças do mal, contra tudo isso que nós estamos vivendo. E aí sim, podemos olhar para Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, quando lá diz que Deus vê as nossas lágrimas. Lá em Apocalipse 8, quando o próprio Deus revela para nós que Deus escuta as nossas orações. E como o livro de Apocalipse nos apresenta que já tem um vencedor. E a vitória final, nossa, só é possível porque Jesus foi o vencedor. É o vencedor. E sempre será o vencedor, porque Ele é Deus. E quando pensamos no livro de Apocalipse, lembra da pergunta que eu fiz? Por que pensamos em fim do mundo? Por quê? Será que é porque é o último livro da Bíblia? Será que é por causa da simbologia, dos temas misteriosos que envolve tudo o livro de Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse faz menção ao juízo e ao fim do mundo, propriamente dito. Mas lembremos-nos que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Revelação esta que nós podemos ler em Apocalipse 1,
versículos 1 até o 3. Nós lemos: Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse destas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê esse livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas estas coisas acontecerão. Esta é a palavra de Deus, a palavra que nos foi revelada. E aí podemos olhar para o livro de Apocalipse como um livro que traz orientação, que traz a revelação daquele que é, aquele que há de vir, Jesus Cristo. E aí o livro de Apocalipse serve para nos mostrar sobre a salvação, sobre a luta entre o bem e o mal, que já tem um vencedor, Jesus. Que mesmo em meio de crise, de pandemia, temos alguém que olha para nós, que nos dá consolo, que nos traz uma mensagem de consolo. Um livro que nos traz a esperança. Um livro que nos traz a mensagem de que o céu é de verdade, o céu é real, que nos é concedido por meio da fé em Jesus. E este livro traz para nós força, para a nossa vida cristã diária aqui neste mundo. E a vivermos esta fé testemunhando o amor, testemunhando a misericórdia de nosso Senhor Jesus, pela fé que Ele mesmo nos dá. E sobre os sinais da vinda de Jesus, como serão esses sinais? Eu trago aqui 4 destes propósitos, destes sinais. Primeiro, gostaria de ler com vocês este texto que está aí na tela de vocês, de Mateus 24:30 e Apocalipse 1:7, que a vinda de Jesus se dará visível e em glória. Todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. O mundo não será destruído pelo homem. Guerra, bombas, pandemia, vírus. Mas o próprio Deus está agindo, como diz o apóstolo Pedro em sua 2ª carta. O fim do mundo está nas mãos somente do Pai. E não somos nós que temos estas chaves. E um dos primeiros propósitos dos sinais da vinda de Cristo é os sinais na criação. E aí sim, veremos sinais como a própria Bíblia revela para nós. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos em vários lugares. Como lá em Mateus 24 nos apresenta, é o princípio das dores. Mas ainda não é o fim. Um segundo deste propósito, destes sinais da vinda de Cristo, é a oposição a Deus. A tribulação, sereis odiados por causa do meu nome. As perseguições a cristãos hoje, como nós temos visto pela internet. Também a apostasia, ou seja, muitos vão se escandalizar por causa do nome de Jesus. Também o anticristo, conforme as palavras de 1 João, também aqui em Apocalipse 13.
Mas lembremos também da palavra de Deus que nos diz: eu te guardarei da hora da provação. Apocalipse 3, 10. Estes sinais da vinda de Cristo também se dará nos anticristo, aqueles falsos profetas. Como diz 1 João 2, como também diz para nós em sua carta, e anticristo significa no lugar de, significa contra, ou seja, o anticristo é aquele que se opõe a Jesus Cristo. E outros sinais da vinda de Jesus se dará na graça de Deus em ação. A pregação do Evangelho, o tempo da graça, tempo da missão de Deus. A pregação do Evangelho e a ação contínua do Espírito Santo. Os sinais dos fins do tempo. Se dará nestes 4 tópicos. Os sinais na criação, que nós já estamos vivendo. A oposição a Deus, o anticristo, aquele que se opõe à mensagem da salvação, o Cristo encarnado, e a graça de Deus em ação. É Deus agindo. É uma ação contínua do Deus amoroso, do Deus misericordioso, por meio da pregação da palavra, por meio da ação do Espírito Santo. E passando para uma conclusão, diante do fim dos tempos, olhamos para o Apocalipse, como diz o professor Dr. Gerson Linden, o Apocalipse é um livro que anuncia um terrível julgamento e por isso causa terror e medo. No entanto, o faz para aqueles que neste mundo estão contra Cristo e sua igreja. Para os cristãos, o Apocalipse é mensagem consoladora, de fortalecimento e de ânimo. O julgamento e condenação não se aplicam aos cristãos, pois em Cristo eles têm prometida a glória. Este livro, Apocalipse, deve ser lido, como toda a Escritura, com temor. Afinal, de Deus não se zomba. Ele é terrível no seu justo juízo contra o pecado. A mensagem de Apocalipse nos chama ao arrependimento, confrontando-nos com a ira de Deus. Contudo, para os cristãos, Apocalipse é, acima de tudo, um livro de profundo consolo, para ser lido com alegria e certeza de que a salvação aí descrita já é nossa, pela fé em Jesus Cristo. Olhando para estas bonitas palavras de um livro que traz para nós, cristãos, filhos e filhas de Deus, consolo e não medo e pavor. Orientação e não desespero. Paz para nós, mesmo em meio a tudo isso. E na nossa vida hoje, o que representa o fim dos tempos? Representa que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Mas não nos esqueçamos de que, mesmo vivendo os sinais do fim dos tempos, Deus reina. Jesus virá em sua segunda vinda. Esperança por meio da fé em Cristo, no aqui e agora, é o que nós já temos pela fé em Jesus. E continuemos a anunciar a lei e a graça de Deus e a viver em arrependimento e fé em Cristo Jesus. É o que nós, como filhos e filhas de Deus, vivendo em tempos do fim, podemos ter a certeza
de que Deus tem tudo sob seu governo. Ele reina. E temos a certeza, pela palavra revelada, a ação do Espírito Santo em nossos corações, de que Ele virá na sua segunda vinda, como Ele mesmo prometeu. Como Ele mesmo prometeu, vivemos esta esperança já agora, aqui. E continuemos a viver em arrependimento e a viver a nossa vida de fé cristã, amando, consolando, amparando uns aos outros. E conforme as palavras de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Que os sinais dos fins dos tempos, que os sinais do fim dos tempos, seja para nós, cristãos, tempo oportuno de vigiar, de continuar em oração ao nosso Deus, e continuar vivendo a nossa vida, que Ele mesmo nos deu de presente, sabedores de que Ele está conosco. E mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio a momento de pandemia, mesmo sentindo a falta de comunhão presencial uns com os outros, temos alguém que está conosco, temos alguém que nos abraça, que assim como Ele morreu lá na cruz, com os braços abertos, Ele também ressuscitou e está com os braços abertos e diz para nós: vinde, benditos de meu Pai. Que este Jesus que nos guarda, que este Jesus que nos ama, que nos cuida, que nos perdoa, esteja conosco, esteja nos alimentando, aliviando, consolando, nos amparando e nos dando força para continuarmos a viver os sinais do fim dos tempos, mas sabedores de que Ele está conosco. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe. Obrigada, pastor, pelo estudo, sempre muito bom. Convido agora a nossa secretária, a dona Isabel, para ler a ata da reunião passada. Olá, vamos proceder agora à leitura da ata da última reunião das servas. Ata da reunião do Departamento de Servas da Congregação Sião do Laranjal. A nossa última reunião aconteceu no dia 14 de abril de 2020, por meio remoto, uma vez que, por recomendação da Organização Mundial da Saúde, estamos ficando em casa para nos protegermos da Covid-19. A abertura da reunião, dando boas-vindas a todas as servas, foi feita pela irmã na fé Ilva Koperic. Em seguida, o pastor Valdir Lopes cantou o hino das servas. Nossa irmã na fé, Maria Hall, conduziu uma devoção cujo tema foi os braços eternos de Deus para nos sustentar, nos amparando em tempos de dificuldades. O pastor Valdir cantou o hino 103 do Inário Luterano, Meu Jesus ressuscitou. O pastor Valdir conduziu um estudo sobre a resiliência que brota de Deus, dando o exemplo de Abraão, que teve sua vida modificada, adaptou-se às mudanças, confiou em Deus e teve sua vida normalizada. Isso nos mostrou que nós também somos resilientes, nós passaremos pelo sofrimento, mas nos reergueremos outra vez, porque confiamos em Deus. Foi cantada a canção Buscai em Primeiro Lugar o Reino de Deus, feita por mim a leitura da ata anterior, Isabel Soares.
que foi a nossa última reunião presencial de março. O pastor Valdir, na reunião passada, então, conduziu o canto Refúgio e Fortaleza, fez a oração final, nos deu a bênção e encerrou a reunião cantando: Se eu posso cantar e até sorrir, posso porque tenho a salvação. Assim terminou a reunião do dia 14 de abril de 2020, que ocorreu em tempo real, de forma online no Facebook, e cuja gravação está disponível na plataforma do YouTube sob o título Reunião de Servas Sião Laranjal. Era isso. Abraços e até breve. Vamos fazer uma breve oração? Todo-Poderoso e Eterno Deus, nosso amado Pai, agradecidos estamos por mais uma reunião de nosso Departamento de Servas da Comunidade Sião do Laranjal. Obrigado por Tua condução e amparo, especialmente no estudo da Tua Palavra e também na nossa adoração. Esteja com cada uma de nossas irmãs e com todos os que estão conectados conosco pelas ondas da internet, a fim de que, conduzidos por Teu Filho Jesus Cristo, vivamos uma vida agradável a Ti em todos os aspectos. Olha com misericórdia por cada irmão, cada irmã que está sofrendo neste tempo de isolamento e concede-nos dias melhores se for de Tua vontade. Por Cristo, Teu Filho nosso Senhor. Amém. Vamos cantar o hino das servas? Com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos, e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos Teu amor proclamar. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios seguimos, e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos Teu amor proclamar. Com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Quero agradecer a todos que nos assistiram hoje. Em breve nós vamos nos ver. Então, dou por encerrada a nossa reunião. Meu Senhor, sob as trevas brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo, brilha em mim.
faz presente. O teu sangue limpou meus pecados. Prova-me, eu te sinto ao meu lado. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, brilha forte nos povos sempre. Brilha, Jesus, deixa a chama arder. Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostre sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, brilha forte nos povos sempre. Brilha, Jesus, deixa a chama